Linguagem C. O desenvolvimento inicial da linguagem C ocorreu no AT&T Biolabs entre 1969 e 1963, criada por Dennis para desenvolvimento do sistema operacional Unix, originalmente escrito no Assembly. O período mais criativo ocorreu em 1972. A linguagem foi chamada C porque suas características foram obtidas a partir de uma linguagem anteriormente chamada de B, que, de acordo com Ken Thompson, era a versão reduzida da linguagem de programação BCPL. Porém, a versão original PDP-11 do sistema Unix foi desenvolvido em Assembly. Em 1973, com a adição dos tipos struct, a linguagem C se tornou poderosa o suficiente para que a maior parte do kernel do Unix fosse reescrito em C. Esse foi um dos primeiros núcleos de sistemas operacionais implementados numa linguagem diferente da linguagem Assembly. Em 1977, foram feitas novas mudanças por Hitching e Step C para facilitar a portabilidade do sistema operacional Unix. O Portable C Compiler de Johnson serviu de base para várias implementações de C em novas plataformas. A linguagem C não teve um sucesso imediato após sua criação, e o seu uso ficou restrito a alguns laboratórios. Mas em 1978, Brian e Dennis lançaram um livro que serviu de tutorial e mudou a história da programação em C. De fato, essa primeira versão da linguagem é conhecida como C-Kernighan e HIT, ou apenas C-KIR. A linguagem C é uma linguagem de alto nível, genérica, foi desenvolvida por programadores para programadores, tendo como meta características de flexibilidade e portabilidade. O C é uma linguagem que nasceu juntamente com o advento da teoria de linguagem estruturada e do computador pessoal. Assim, tornou-se rapidamente uma linguagem popular entre os programadores. A sintaxe define quais são as regras para a construção de um programa em uma determinada linguagem. Na linguagem C, assim como nas linguagens, tais regras estão relacionadas aos tipos, funções e declarações. Tipos definem as propriedades dos seus dados que serão manipulados em um código. Funções indicam as ações que serão executadas pelo programa quando o código estiver rodando. Declarações são trechos do programa que servem para alocar memória, definir funções e declarar variáveis. Identificador é o nome dado aos termos que são usados para nomear uma variável, uma constante ou uma função. Para definir um identificador, é preciso seguir algumas regras. Deve ser iniciado por uma letra ou pelo símbolo underline. C é uma linguagem sensível às letras maiúsculas ou minúsculas. Não se pode usar caracteres especiais ou acentuação. Exemplos de identificadores: nome do aluno, peso do produto. Quanto ao licenciamento, a linguagem C é uma linguagem livre para usar. É uma linguagem GNU, que não precisa de uma licença para ser usada. Em 1990, a linguagem foi renomeada ISO-C, também conhecido como C89 e C90. C99. Após o processo de padronização ISO, as especificações da linguagem C permaneceram relativamente estáticas por um tempo, enquanto a linguagem C++ continuou a evoluir. Algumas novas características da versão C99 são funções em linhas, remoção de restrições sobre a localização da declaração de variáveis, adição de vários tipos de dados novos, vetores de dados de comprimento variável, suporte oficial para comentários de uma linha, várias funções de bibliotecas novas, vários ficheiros cabeçalhos novos. Em 2007, iniciou-se o trabalho em antecipação de outra revisão do padrão de C, informalmente chamada de C11 ou C1X. O Comitê dos Padrões de C adotou regras para limitar a inserção de novos recursos que não tenham ainda sido testados por implementações existentes. Um padrão mais atual foi publicado em junho de 2018, denominado padrão C18. Esse padrão praticamente faz apenas correções técnicas do padrão C11, não apresentando novos recursos, porém corrigindo problemas do C11. A linguagem C é bastante utilizada no ambiente acadêmico, uma vez que dá origem às diversas linguagens de programação, como C++ e C#. É com ela que o estudante aprende a lógica de criação de algoritmos, por ser intuitivo e de fácil aprendizado.
Não é necessário montar um ambiente local na máquina para executá-la, afinal a maioria dos sistemas operacionais já a utilizam como base. Existem 3 métodos básicos de abordagem na tradução de linguagem de alto nível para a linguagem de máquina: interpretador, compilador e tradutor. O primeiro método é o interpretador. O programa conversor recebe a primeira instrução do programa fonte, confere para ver se está escrita corretamente, converte em linguagem de máquina, então ordena ao computador que execute essa instrução. Segundo método, compilador. O programa conversor recebe a primeira instrução do programa fonte, confere-se para ver se está escrita corretamente. Terceiro método, tradutor. Neste método, o computador, ao invés de armazenar as instruções do programa fonte, tal como lhe são fornecidas, ele transforma-as em códigos intermediários.